Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui. E hoje nós vamos retomar o casal, vamos começar o casal 3 deste livro, Um Casal Segundo o Coração de Deus, Isaac e Rebeca, um casamento feito no céu. O Senhor Deus do céu enviará seu anjo diante de ti, para que tomes de lá a mulher para seu filho. Gênesis 24:7. E nós iniciamos essa live, esse capítulo, falando sobre o quanto que é importante nós, adultos, nós pais e mães, dar o exemplo para os nossos filhos, cuidar dos nossos casamentos. Porque eu começo aqui esse capítulo desse livro, e esse casal aqui, Isaac e Rebeca, falando sobre que durante os 37 anos da existência de Isaac, ele observou seu pai e sua mãe vivendo bem e com amor. Por que 37 anos? Porque aqui a mãe dele morreu, né? Então, durante todos os 37 anos, ele teve essa experiência. E é o que eu sempre bato na tecla com vocês. O quanto que nós somos responsáveis pela formação de crenças, né? Pelas formações de crenças dos nossos filhos, inclusive sobre o casamento. O quanto que nós estamos hoje lutando pelos nossos casamentos, também por causa da próxima geração. Principalmente por causa da próxima geração, muitas vezes, porque eu sei que muitas mulheres não têm mais nem vontade, não têm mais nem força, não sabem mais nem o que fazer, mas é o que eu sempre digo, se não for por você, que deveria ser, mas se não for por você, se você não consegue ter forças hoje para que seja por você, que seja pelos seus filhos. Que seja pela herança que você vai deixar para os seus filhos do que é o casamento, do que é o amor, do que é o respeito, do que é a cumplicidade. Então, aqui diz isso, né? Traz muito isso, o quanto que o Isaac observou que os pais, que Abraão e Sara viviam bem em amor. Baseado nos registros bíblicos, fica óbvio que Abraão e Sara amavam um ao outro. É muito óbvio isso, né? É muito claro, a gente trabalhou nas últimas lives sobre a vida de Abraão e Sara, né, o quanto que eles eram fiéis, como eles eram casais realmente segundo a fé, seguiam o que Deus trazia, e isso traz, né, o resumo do que é o amor. Quanto eu amo a Deus é porque eu também vou ter capacidade de amar o meu cônjuge. Tiveram problemas? Tiveram problemas, assim como Isaac e Raquel e Rebeca também vão ter problemas. E aqui diz: agora veremos como o amor de Abraão foi modelado na geração seguinte por intermédio de Isaque, seu filho. O que está acontecendo? A preocupação de um pai com seu filho. Este não é um livro sobre paternidade, mas os atos de Abraão compõem um excelente exemplo de quão vital pode e deve ser o conselho dos pais quando se trata de orientar seus filhos na busca de um companheiro, de uma companheira que será um par adequado durante a vida toda. Em especial do ponto de vista espiritual. Talvez esse seja um dos maiores papéis que os pais cumpram para ajudar seus filhos a começarem da forma correta o namoro ou a paquera e, em última análise, escolherem com quem se casar. Então aqui reforço novamente, né, a importância de nós, pais e mães. E aqui mostra muito o Abraão preocupado, até mesmo porque a Sara já tinha falecido, né? Mas a preocupação e a responsabilidade que nós pais temos de nutrir isso tudo durante todo o nosso casamento, porque eles vão estar vendo tudo isso, e a partir do que eles estão vendo, eles vão acreditar, né, que isso é casamento e vão querer buscar algo semelhante. Como assim, Nath? Por exemplo, se eu tenho um relacionamento onde o meu marido manda e desmanda, grita, briga, bate porta, né, sempre brabo dentro de casa, os meus filhos vão estar vendo tudo isso. Ah, mas eu não brigo na frente, Nath. Ah, a gente evita brigar na frente. Aí aqui a gente se engana. Por mais que a gente evite brigar na frente, que realmente não é para ter discussão nenhuma, para ter conversa nenhuma de adulto na frente de criança, os nossos filhos, eles estão captando tudo. Eles são umas esponjinhas, eles captam quando a gente está bem, quando a gente não está bem. Então, se eles passam convivendo com isso, pode não ser só vendo, né? Na maioria das vezes nem vê. Se eles estão captando tudo isso nas emoções deles, lá na fase adulta, inconscientemente, eles vão buscar por um esposo ou por uma esposa desse mesmo patamar.
Porque essa é a probabilidade, né? Nem sempre acontece isso, mas a probabilidade de a gente replicar o que a gente aprendeu é muito maior do que a gente não aprendeu. Porque o que eu não aprendi, eu não sei. E para eu fazer diferente, eu vou ter que ter um dom, né? Eu vou ter que receber um chamado de Deus para eu conseguir fazer diferente. Eu vou ter que ser usada, ministrada, vou ter que receber alguém na minha vida que vai me mostrar, não, Nath, não é por aqui, é por ali. E isso é raro, acontece, né? Acontece, eu sempre trago isso, trouxe na jornada do Atravessando o Deserto do Seu Casamento, que eu vivi tudo isso, né? Eu vivi diferente, eu vivo hoje um casamento totalmente diferente do que os meus pais viviam, do que eu vi na minha infância. Mas isso é raro. Não é geralmente isso que acontece. Acontece de replicar, de buscar mais do mesmo inconscientemente. E muitas mulheres estão nesse ciclo vicioso, e homens também, mas aqui eu falo para mulheres, né? Nesse ciclo vicioso de troca de casamento, né? Casa com o primeiro, casa com o segundo, casa com o terceiro, e continuam os mesmos problemas, achando que o problema está no marido, achando que o problema está no outro. E não, o problema está em nós, porque nos colocaram essa verdade. E até a gente não ressignificar isso, entender que casamento é bom sim, que casamento foi feito por Deus, que casamento é algo divino, a gente vai continuar replicando, infelizmente. Infelizmente, a gente vai continuar replicando isso. Eu peguei uma aluna que entrou para a turma do Casamento dos Sonhos, dessa de agora, que eu fui para uma conversa com ela, né? Porque ela estava com a objeção que a maioria ainda está, porque inclusive as inscrições continuam abertas, tá? Encerram amanhã às 11h59. Ontem eu postei aqui para vocês, fiz um vídeo revoltada mesmo, porque eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres que querem, mas não querem, né? Querem restaurar o seu casamento, querem viver um casamento em paz, querem viver um casamento dos sonhos, querem salvar os seus casamentos, mas na hora de ter que botar a mão no bolso e investir nos seus casamentos, ficam inventando historinhas. Historinhas não, historinhas. Ficam inventando historinhas. Ah, não, é porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu não vou ter tempo de fazer. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. E aí continua vivendo a mesma coisa de sempre. E aí essa cliente aí, essa aluna, eu fui quebrar a objeção, né? Eu pedi para conversar com ela e a gente entrou para uma sala do Meet. E eu pedi para ela me contar um pouquinho da história. Resumindo aqui para vocês, ela está casada há 8 anos. E quando ela me falou que estava casada há 8 anos, ela disse que tinha 2 filhos, um deles tinha 9 anos, outro 13. Eu disse, comecei a ligar. Eu disse, esse é o seu primeiro casamento? Ela disse, não. Eu disse, e quanto durou o último casamento? E ela me disse, durou 9 anos. Eu disse, o último casamento durou 9 anos, esse está em 8 anos e está em crise. Porque se não tivesse em crise, ela não ia me procurar. Né? Se tivesse as 1000 maravilhas, ela não iria me procurar. Não iria ter feito toda a jornada, não teria entrado no grupo das super interessadas, enfim, né? Não estaria aqui comigo. E aí eu fiz a seguinte pergunta, eu disse, como é que era o casamento dos seus pais? Ela disse, eles se separaram. Então, o que está acontecendo? Lealdade parental. Inconsciente, isso não é consciente. Ela está replicando o que ela viveu, o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela sentiu lá na infância dela, já no segundo casamento. E aí a pergunta que eu fiz para ela, que fez a decisão de ela entrar para a turma, foi, eu disse, o que tu está esperando? Ela disse, não sei. Eu disse, falta só 1 ano. Ela disse, como assim falta só 1 ano? Eu disse, tu não se deu conta que o teu primeiro casamento terminou com 9 anos e esse tá com 8? Ela fez assim, ela disse, mas é que o primeiro teve traição. Eu disse, e tá esperando o quê para ser traída? Nossa, ela fez assim, né? Eu disse, mas essa é a probabilidade, esse é o próximo passo, é o próximo degrau. Se você não fizer algo, porque é o caminho, a traição é o próximo caminho. E é aí que as mulheres, a maioria pensa, poxa, mas não me traiu, vai levando até ser traída. Tá esperando o quê? Tá esperando ser traída para aí se movimentar, aí fazer alguma coisa? Ah, Nath, então tu tá querendo dizer que depois de uma traição não tem como recuperar? Não, em hipótese alguma eu tô falando isso, porque tem como recuperar. Mas você tem que concordar comigo. Vai ser muito mais fácil, muito mais difícil, né? Então é muito mais fácil eu lidar agora, eu mexer agora que ainda não tem uma traição, do que quando esse homem trair, sair, engravidar outra mulher e estiver na casa de outra mulher. Só que a maioria das mulheres, é o meu post de ontem, o meu stories aqui de ontem da revolta, é essa. É para ver se toca o coração de vocês que algo precisa ser feito. Pare de procrastinar a sua família, pare de procrastinar o seu casamento,
Pare de procrastinar a coisa mais importante da sua vida. Porque quando você deixa para amanhã, amanhã pode ser tarde. Lá dentro da jornada eu falei, o tempo é o melhor dos remédios, as pessoas falam, né? Dentro do seu casamento, o tempo é o seu maior inimigo. Ah, vamos dar um tempo. Gente, não existe isso. Porque um tempo tu afasta os corpos. E dois corpos separados começam a perder a conexão, começa a perder o desejo, começa a perder qualquer coisa que ainda tinha. E a probabilidade disso virar num divórcio é muito grande. Ou deu um tempo, agora a gente reconcilia e volta e começa a ter os mesmos problemas, porque é perto, é junto que a gente resolve. Não é separado. E aí volta pro tema, Nath, porque eu começo a ficar indignada com isso, porque são muitas mulheres que me chamam para pedir ajuda, que participaram, foram mais de 1000 mulheres que participaram da jornada. E na hora de botar a mão no bolso, pagar, até ontem era R$ 74,57, se eu não me engano, por mês. Não tem. Não pode investir na sua família. E aí eu te pergunto, qual é a prioridade realmente da sua vida? Porque a gente sabe que uma ida ao mercado, e não tô aqui dizendo que não precisa ir no mercado, que uma ida ao mercado, hoje, não baixa de R$ 100 uma ida para comprar qualquer coisinha. Mas, Nath, é porque tu não sabe a minha realidade. Realmente, eu não sei tua realidade. Mas se você me procurou, se você entrou pra jornada, se você me segue aqui, se você me chama no direct pedindo eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, se você me manda e-mail, teve muita gente mandando e-mail, eu preciso de ajuda, me ajuda. Eu sei que você precisa. E eu sei que eu tenho a solução. Ah, é porque eu sou Jesus? Não. Porque eu já apliquei em muitas mulheres e aplico diariamente no meu casamento. E parece bobo. É simples. Mas isso vai transformar o teu casamento. E aí, mas daí na hora de botar a mão no bolso, porque todo mundo quer as coisas de graça. Só que de graça a gente sabe que não tem o mesmo comprometimento. 1000 mulheres se inscreveram. Acha que as 1000 entraram para assistir todas as aulas? Claro que não. É de graça. Agora, se tivesse pago, seria diferente. Precisa ter uma energia de troca. Em tudo na nossa vida. É o meu trabalho. É o meu trabalho. E eu sei que muitas ficaram chateadas. Porque eu respondi isso. Eu disse, na hora de consumir, na hora de vir perguntar pra Nath o que eu faço, meu filho não tá dormindo, tem aos montes. Mas na hora de pagar pelo meu trabalho para eu continuar aqui, a maioria diz, agora não dá, agora não tenho dinheiro, eu realmente quero, mas eu não tenho. Realmente você quer? Realmente você tá querendo salvar o teu casamento? Ou é, conversa? Mais uma vez você tá procrastinando em algo tão importante na sua vida. E amanhã fecha as inscrições dessa turma e não temos data para a próxima turma. E cada dia que passa, se o seu casamento tá ruim, eu sinto te informar que ele vai ficar pior. Ontem uma me respondeu, mas meu Deus é muito maior. Eu creio. Mas entenda que se você até aqui não conseguiu manter um casamento bom, a probabilidade de você sozinha, e sozinha você não tá porque você tem Deus, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Eu preciso orar e esse é um dos pilares do meu método. A oração é buscar a Deus de todo o seu coração. Eu preciso orar, mas eu preciso fazer a minha parte. Deus faz a dele, eu faço a minha. Eu preciso mudar. Eu, mulher, preciso mudar. Então o homem não precisa? Precisa, mas eu não trabalho com homens. Eu trabalho a essência da mulher. Eu trabalho o pilar da mulher. Eu trabalho a mulher. E através da transformação da mulher, esse homem vai mudar sim. Mas não é ele que está buscando conhecimento, buscando entender conteúdo. É você. Então, o quanto é importante a gente se... não, Nath, mas eu não tenho dinheiro. Ok, tudo bem. Tá tudo certo. Eu não preciso disso. Eu não tô aqui por dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Eu não tô aqui por dinheiro. Eu tô aqui por propósito, por missão, para transformar, para dar oportunidade para outras mulheres viverem o que eu vivo dentro da minha casa, o que as minhas alunas hoje vivem dentro da minha casa. Realmente não é por dinheiro. Quem me conhece sabe que não é por dinheiro. Então por que tu cobra? Porque precisa cobrar para ter um comprometimento, precisa pagar um preço para ter um comprometimento, porque senão as pessoas não se comprometem. Não se comprometem. É diferente quando a gente bota a mão no bolso e quando a gente não bota. O ser humano é baseado em energia de troca. Embora eu não precise disso, eu me dedico muito para isso e é o meu trabalho. E sim, está escrito dentro da Bíblia que dinheiro não é ruim, não. Dinheiro é bom.
A gente precisa ser recompensado, ser próspero pelo que a gente está fazendo. Não é para viver de caridade. Até mesmo porque as pessoas não dão o mesmo valor quando é caridade, né? Então, fecha parênteses aqui. E o quanto que é importante, se não por você, que seja pelos seus filhos. Não, Nath, mas eu não tenho dinheiro, eu acho que eu vou levar mais um pouco, vou esperar mais um pouco. O que os seus filhos estão sentindo dentro desse casamento, dentro dessa casa? Porque lar provavelmente não tem mais. Provavelmente você nem sabe mais o que é lar. Você está confundindo casa com lar. O seu filho está vivendo nesse tumulto, nessa guerra, nessa briga, nessa discórdia. E o que ele vai fazer lá na vida adulta? Vai buscar uma mulher, vai buscar um homem que replique o que ele viveu na fase da infância. Porque é natural do nosso cérebro. Eu aprendi, logo, casamento não é bom, logo eu vou procurar alguém que vai me maltratar, logo eu vou procurar alguém que vai ser grosseiro comigo para terminar. Ou para não terminar, porque muitos não terminam e eu não sei o que é pior. Se é pior o divórcio para um filho ou se é pior viver dentro de uma casa que é uma farsa. Uma casa que vivem brigando, que se ignoram, que tem silêncio. Ah, mas a gente nem briga, Nath. Ei, atenção. Atenção, se você não tá brigando, atenção. Se tá silêncio, atenção também. Porque isso é uma forma de expressar um sentimento também. E às vezes mais dolorido do que palavras. Então, se não for por você, que seja pelo seu filho. Deixe a herança que Abraão e Sara deixaram para Isaac e Rebeca. O amor. O exemplo de um casamento feito no céu. O exemplo de um casamento onde existia amor e doação um para o outro. E sempre há tempo. Mas quanto antes, menos trabalho. Eu sempre uso a reforma e a construção da casa. É mais fácil construir uma casa de acordo do que depois ter que quebrar as paredes. Mas isso não significa que não seja possível. Mas quanto antes a gente começar nessa restauração, melhor. Então aqui fala, né, que esse livro não é essa live também, não é sobre paternidade, mas o quanto os nossos atos, as nossas atitudes refletem na vida dos nossos filhos, sim. Um casamento feito no céu, Gênesis 24, 5, 62. E aqui eles trazem, né, o quanto que Deus escolheu, o quanto que Deus arquitetou tudo isso. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Você consegue acreditar que o seu casamento também foi feito no céu? Que o seu casamento também é escolha de Deus? Que esse marido que você passa reclamando, dizendo que não aguenta mais, que é grosseiro, que é chato, que me traiu, que saiu de casa, que, meu Deus, esse homem é estúpido. Você consegue acreditar que foi Deus que te deu esse homem? Você consegue entender que foi presente de Deus na sua vida? Não, Nath, impossível, não é possível. Isso é castigo. Ei, pare de se colocar como vítima. Entenda que se esse homem está na sua vida, é porque Deus permitiu que ele estivesse e algo tem aí. Algo a ser vivido, algo a ser aprendido, algo a ser ressignificado, tem aí. Então, acredite, o seu casamento também foi arquitetado no céu. Ah, Nath, mas é só quando é casamento bom, é fácil. Eu consigo ver isso. E muitas vezes eu e o Vini, a gente conversa e diz, só pode ser Deus, não tem outra explicação. E ninguém explica Deus, né? Não tem outra explicação. Porque Deus une propósitos. Deus une famílias. Pensa, são duas famílias que se unem para formar uma nova família. E é tudo arquitetado no céu. O mundo espiritual, ele é muito organizado e tudo antes de acontecer aqui no mundo natural acontece no mundo espiritual. Então, creia, o seu casamento foi arquitetado e planejado por Deus. Como que você está conduzindo esse casamento? Você tem honrado essa decisão de Deus? Com tantos milhares de homens, milhões de homens que existem aí, por que você foi casar com esse marido? Você nunca parou para pensar, não? Ah, é karma. Só pode ser castigo. Ei, não é. Se ponha numa posição diferente. Pare de se colocar como uma vítima. Não é. O seu casamento nasceu para dar certo. Porque esse é o propósito inicial de Deus. Essa é a intenção de Deus de todo o coração para com nós. Só que nós tomamos decisões e caminhos errados muitas vezes. E por isso que estamos vivendo as consequências da nossa decisão. Deus nos deu o livre-arbítrio. Eva poderia escolher não comer do fruto proibido. E ela comeu. E hoje
nós pagamos por isso. Hoje nós temos pecado. Hoje nós morremos por causa dessa decisão da Eva. E dentro do seu casamento, o que você tem feito? Quais as decisões diárias que você tem feito? Você tem escolhido todos os dias chegar em casa reclamando? Todos os dias reclamar do seu marido para sua mãe, para sua sogra, para sua amiga? Seu amigo? Atenção. O que você tem escolhido viver na sua vida? É isso que você vai colher. A Eva escolheu comer da maçã. Nem era maçã, do fruto proibido. O que ela colheu? Colheu para todos nós o pecado. Conheceu o mal. Não era para ter conhecimento do mal, só do bem. O que você tem escolhido plantar aí dentro da sua casa? Você tem escolhido plantar amor, misericórdia, perdão, para os seus filhos estarem vendo tudo isso? Ou você tem escolhido reclamar, botar os filhos contra os pais? É que é teu pai, né? Não sei mais o que eu faço com ele. Cuidado com tudo isso. Entenda que sim, que o seu casamento foi arquitetado no céu. Ele foi preparado no céu. Se você acabou de ter uma discussão com seu cônjuge, talvez esteja se perguntando exatamente isso. Ou quando você rememora onde e como vocês se conheceram, talvez não se sinta muito orgulhosa da situação que deu início ao relacionamento. Talvez vocês duvidem que Deus estivesse envolvido na situação. Mas creia, independentemente do que uniu você e seu cônjuge, de onde e como vocês se conheceram e de quais eram as circunstâncias quando vocês se casaram, Deus estava envolvido no assunto. Ponto. Você acreditando ou não acreditando. Deus estava envolvido no assunto porque o amor é de Deus. O casamento é de Deus, não é do diabo, é de Deus. Não, isso só pode ser presente do inimigo na minha vida. Não é. Pare de acreditar nisso. Pare de acreditar nessa verdade que é uma mentira. O amor é de Deus. Então, o seu casamento foi feito no céu. Agora, o que você está fazendo com ele, a responsabilidade é sua. Se você está chamando Deus para esse casamento, se você está dando lugar para Deus nesse casamento, a responsabilidade não é minha, não é de Deus, é sua. É você que tem que dar espaço para Deus entrar no seu casamento. Porque ele já esteve. No momento da união de vocês, ele já esteve. O casamento aos olhos de Deus é permanente. Moisés escreveu, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Gênesis 2, 24. Lá no comecinho da Bíblia já é bem claro, né? Eu nunca li a Bíblia, começa pelo começo que logo você vai se deparar com isso. E mais tarde, no Novo Testamento, Jesus nos deu esse aspecto adicional de como Deus vê todos os casamentos, cristãos ou não. Portanto, o homem não separe o que Deus juntou. Marcos 10, 9. O casamento é ordenado por Deus e uma vez que o casal se une, torna-se um par feito no céu. Independentemente de como o casamento começou, ele deve se tornar uma união irrevogável. Muitos casais perdem de vista o fato de que Deus vê o casamento como irrevogável. Não tem escolha, não tem voltar atrás, porque ele foi feito no céu. Vocês não podem deixar que quaisquer questões, problemas ou obstáculos atrapalhem o juramento que fizeram. Vocês fizeram um juramento perante Deus. Mesmo se você não casou lá na igreja, né? Mas lá na igreja a gente fala os votos, muitas vezes, e eu digo por mim mesmo, muitas vezes a gente fala sem nem saber o que está fazendo. Há 8 anos atrás eu falei, chorei, achei lindo, maravilhoso, mas hoje eu tenho real entendimento do peso espiritual daqueles votos que eu fiz lá na igreja para o meu marido. Isso é muito sério. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. O que significa isso? Que vai vir aflições, que vai vir problemas, mas a única coisa que Deus aprova para separação é a morte. Eu não vou entrar no mérito aqui, no desmérito aqui do divórcio, porque você sabe que eu levanto a bandeira contra o divórcio. Eu acredito que todo casamento tem solução. Eu acredito que sempre que a gente quer, tem solução. Tem alguns casos que talvez já tenha passado o tempo da solução, mas é por causa do tempo. É o que eu sempre falo, não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Pare de procrastinar na sua vida, no seu bem mais precioso que é o seu casamento.
Ah, Nath, mas casamento é muito ruim. Ah, é? Sério que você pensa isso? Eu lamento por você pensar isso. Porque você está falando de algo que você está vivendo, das suas experiências. Você não sabe o que é casamento. Você precisa aprender o que é casamento. Eu duvido que o dia que você aprender o que realmente é um casamento, você vai continuar com esse discurso de que casamento é ruim, que homem não presta. Isso você está falando referente a você. Referente às suas experiências quanto criança e agora na sua vida adulta. Mas pare com isso agora. Ressignifique tudo isso pelo bem dos seus filhos. Não deixe os seus filhos carregar esse peso que você tem carregado na sua vida, porque os seus pais te ensinaram isso. E eu não tô aqui botando culpa em pai e mãe nenhum. Só tô te dizendo que você foi uma vítima dos seus pais. Mas você não pode mais continuar fazendo vítimas. Porque agora você tem algo que os seus pais não tinham. Você tem conhecimento, você tem acesso gratuito. Eu estou aqui de graça falando com você. E também pago. Há quanto tempo não tinha isso? Inclusive, essa é a maior dificuldade do ser humano. Pô, mas eu vou ter que investir para casamento? Eu vou ter que investir para criar filhos? Mas isso eu já aprendi. Aprendeu errado. E é por isso que você vive, por isso que você está colhendo tudo que você está colhendo hoje. Por isso que você tem vivido essa guerra dentro de casa, por isso que tem vivido tudo isso dentro de casa, achando que casamento não é bom. Você vai passar para seus filhos se você não ressignificar, se você não aprender algo novo. Se você não viver uma crença externa positiva. Porque existem crenças positivas e negativas. E você está consumindo, está levando o seu casamento à ruína. E eu fico muito triste com tudo isso, eu fico indignada com tudo isso. Dá vontade, às vezes, de largar tudo da mão e dizer, quer saber? Cada um viva a sua vida como quiser, mas não sou eu que tô aqui, Nath. Quando eu venho aqui falar sobre casamento, quando eu abro um curso, quando eu abro uma turma, não é a Nath, não é por minha vontade. Quem tá perto de mim sabe que pela minha vontade eu já tinha largado de mão, porque eu tenho me estressado muito com isso. Essas mulheres que ficam me dando desculpas, não é pelo dinheiro, é porque eu sei que eu consigo restaurar esse casamento e elas não querem. Como assim, Nath? Elas não têm dinheiro? Não, elas não querem. Elas podem muito bem deixar de comprar um saco de bala para os filhos que estão estragando a saúde dos filhos. Parar de comprar porcaria, comprar roupa repetida, calçado repetido, coisas supérfluas e investir no seu casamento, na sua família, no bem mais precioso. Mas ao mesmo tempo eu entendo, vem a revolta, mas vem o amor e eu entendo que a gente não aprendeu isso. E nós não aprendemos que a gente precisa se investir em formar uma família. E talvez, se você que está aqui me ouvindo, não, mas eu comecei agora, casei agora e tá tudo certo. Ai, meu casamento, tô vivendo um conto de fadas. Talvez esse seja o momento de você fazer um curso para aprender o que é o casamento, para não errar logo ali na frente. Se você é filho de pais separados, se você passou por abuso, por tudo que você sonhar e imaginar de coisas ruins na sua infância, você viu, ouviu, sentiu na pele ou só viu, você precisa de ajuda. Entenda isso. Sozinha você provavelmente não vai conseguir ressignificar e hoje pode estar tudo bem. Ai, Nath, tá me rogando praga? Jamais. Tô te amaldiçoando? Jamais. Eu tô te alertando. Porque são muitos casamentos que estão lá. Maravilha do casamento dos sonhos e do nada. Nunca é do nada, né? Do nada as coisas se transformam. Do nada eu não aguento mais esse homem na minha frente, não aguento mais sentir o cheiro desse homem. E aí eu quero o divórcio. Porque hoje tá muito descartável. E aí eu vou pro próximo marido e aí começa a acontecer tudo de novo até eu não ressignificar a minha história, a minha vida. E eu tenho que terminar, né? Comecei atrasado, nem sei que hora que eu comecei. Nem sei quanto tempo já deu, mas já passou da meia hora, eu acho. Cadê eu? Cadê? Nem sei mais onde é que eu tava. Talvez vocês fossem aqui. Talvez vocês fossem descrentes quando se casaram. Ou talvez esteja em seu segundo ou terceiro casamento. Ou talvez uma indiscrição sexual os tenha obrigado a se casar. Independentemente dos detalhes, vocês estão aqui hoje casados um com o outro, independentemente do que aconteceu, como que vocês chegaram aqui. Sejam quais forem as circunstâncias, vocês agora têm de ver sua situação atual como um desígnio de Deus. Sério, Nath? Mas eu sou tão boa, por que eu tenho sofrido tanto? Escolhas. Mas é um desígnio de Deus, esse homem na sua vida.
E como cristãos, né, quem é cristão precisa ver seu casamento agora como aprovado e abençoado por Deus. O casamento tem de ser permanente. Vocês não podem refazer o passado. Ele passou e acabou. É claro que pode haver arrependimento e consequências. Mas hoje Deus quer que vocês façam seus casamentos funcionar para a glória dele e a alegria de vocês. E aqui eu termino, tinha programado mais, mas não foi. Aqui eu termino o nosso capítulo de hoje. E o que eu quero que fique no seu coração, na sua cabeça, seu coração, porque o coração é enganoso demais, né? Na sua cabeça é que o seu casamento foi plano de Deus, é plano de Deus. E quando são planos de Deus, nós não temos o direito de desistir. Nós não temos o direito de mudar a rota. Vocês viram o que Sara fez, né? Tinha um plano e ela resolveu arquitetar outro plano e deu ruim. Então comece a entregar a sua vida a Deus e pedir: Deus, me mostre o que o Senhor tem para mim. E entenda que se esse marido está aí na sua casa, se esse marido está com você, é porque Deus tem algo especial para vocês. Mas vocês estão escolhendo não viver isso. Tudo são escolhas. O que você pode fazer de diferente pelo seu casamento hoje? Eu sei que você talvez não tenha vontade, não tenha bom ânimo, mas se apegue a quem criou você, o seu marido, o casamento e quem uniu vocês dois. Se apegue a Deus e peça: Deus, me mostra. Eu não sei mais o que fazer, eu estou no fundo do poço, meu marido saiu de casa, está me traindo, sei lá o que for que esteja acontecendo na sua vida. Me mostra o que eu preciso fazer. Sabe o que você tem que fazer? Fazer. Faça. Orai e vigiai. Peça e você receberá o caminho, receberá a direção. E aí você começa a fazer aos poucos. E se você sentir no seu coração que você precisa de ajuda, que eu sei que você precisa, e que essa ajuda é a minha, o link está na minha bio, as inscrições ainda estão abertas até amanhã às 11h59, certo? Nos vemos na próxima semana. Uma ótima quinta-feira, uma excelente quinta-feira a cada um de vocês. Um beijo grande e fiquem com Jesus.